Boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui connosco hoje. Como veem, temos aqui casa cheia deste lado, portanto isto vai ser uma mesa redonda um bocadinho diferente daquilo que estão habituados, ou seja, nós não vamos fazer aqui andar muito para a frente e para trás, porque senão precisávamos do dia inteiro para podermos ouvir todas as histórias que há para contar nestas escolas. Portanto, o que nós vamos fazer é... vamos fazer quase que pitch ao estilo da Web Summit, em que cada escola vai contar um bocadinho aquilo que a distingue no seu clube de ciência viva. Acima de tudo, aqui o que nós queremos é ouvir histórias, ouvir as impressões na primeira pessoa e perceber como é que estes clubes mudaram a sala de aula. Como dizia a Ana Luísa, não são só 4 paredes, é tudo o que se passa dentro e fora da escola e que envolve toda a comunidade educativa, não só os alunos, não só os professores, mas também os pais. E temos aqui experiências muito diferentes, muito enriquecedoras. Temos aqui escolas que conseguiram captar os pais, escolas que conseguiram pôr alunos com necessidades educativas especiais a desenhar os seus próprios currículos. E temos histórias para vários dias, mas como o tempo é curto, vamos começar com as nossas partilhas, porque nenhuma rede, ainda mais de clubes de ciência viva, faz sentido sem partilhas. E vamos começar por... Onde é que está Alcanena? Boa tarde. Do agrupamento de escolas de Alcanena temos aqui a Susana Santos. Sim. E a parceira Paula Robalo, do Centro de Ciência Viva do Alviela. Sim. No fundo, o que eu vou pedir a todos é que façam um pequeno resumo daquilo que é o vosso centro, o vosso clube de ciência viva, mas à Susana Santos eu pedi-lhe para se focar muito naquilo que são os vossos projetos, que no fundo em Alcanena tudo é currículo, é uma coisa que marca a vossa escola. E por outro lado, uma coisa também muito específica dos vossos clubes é que há uma coadjuvância dos docentes do Clube de Ciência Viva. Sim. Portanto, todos os projetos que nós desenvolvemos, de facto, são curriculares. Trabalha-se muito ao nível das aprendizagens essenciais, desenvolvem-se as aprendizagens essenciais com o desenvolvimento dos projetos e também o currículo local, e tudo sempre numa perspectiva da pedagogia de projeto. E são projetos interessantes que envolvem os alunos. Há também realmente essa cooperação dos professores do Clube de Ciência Viva, dos docentes que fazem parte do Clube de Ciência Viva, que estão sempre em trabalho contínuo e grande aproximação dos restantes docentes do agrupamento. São desenvolvidos projetos logo a partir do pré-escolar. São projetos em que se procura que as crianças tenham um primeiro contacto com a ciência, também em colaboração com o Centro de Ciência Viva do Alviela, a nível do projeto da ciência XXS, logo no pré-escolar, e são desenvolvidos projetos logo também no primeiro ciclo com a iniciação à robótica. Temos o nosso colega do Clube de Ciência Viva, que é responsável, é o coordenador do Clube de Robótica, que faz a iniciação à robótica no primeiro ciclo. Por exemplo, há projetos de Ilírio Pin de Ciência na Escola que são desenvolvidos também com a colaboração dos elementos do Clube de Ciência Viva, nomeadamente a responsável pelo terceiro ciclo, desenvolveu o ano passado um projeto interessantíssimo com uma das colegas do primeiro ciclo, sobre, portanto, já envolvia uma abordagem diferente ao nível da ciência, envolvia já uma abordagem com controle de variáveis, um estudo já mais científico à séria, e, portanto, a partir daí também temos o desenvolvimento já de projetos mais avançados no secundário, com a participação de professores também universitários, com a ajuda de instituições com as quais temos algumas parcerias, até centros de investigação. Portanto, temos
um trabalho muito colaborativo também ao nível da interação entre os docentes de diferentes disciplinas. Quando se trata de trabalhos de projeto, trabalhos investigativos de projeto, fazemos realmente e efetivamente trabalho colaborativo dentro da sala de aula, de interdisciplinaridade, portanto, trabalho em que estão presentes mais que um docente na sala de aula, diferentes áreas disciplinares. E isto foi uma grande diferença em relação ao passado na escola, terem vários professores dentro da sala de aula. Funciona Sim, bem? Como é que é? Funciona muito bem. É claro que também depende um bocadinho da relação que temos uns colegas uns com os outros, mas tem funcionado sempre lindamente. E pronto, e tem dado frutos, efetivamente. E os alunos funcionam bem com esse tipo de modelo? Muito. Eles gostam de ter aquele apoio particular dado por pessoas que eles sentem que têm mais conhecimento dentro de uma determinada área, e eles sentem-se mais apoiados, mais motivados, e realmente temos desenvolvido projetos interessantíssimos. Estou-me a lembrar de coisas que tenho feito também com um colega de Biologia e pronto, um dos projetos envolvia a instalação de bactérias e do meio de crescimento. Eu sou de Química. Numa planta que é a bursa, no fruto de uma planta, e testámos, os alunos testaram como retenção, tanto no sentido de ser um filtro retentor de H2S, portanto, sulfureto de hidrogênio. E foi um grande sucesso, os alunos ficaram entusiasmadíssimos e os trabalhos desenvolvidos foram excelentes. Depois concorremos em diversos concursos, há sempre essa participação assim, em diferentes concursos nacionais. E pronto, isto a nível do secundário também é de dizer que, para além deste ensino STEM que temos desenvolvido, também já há um ensino, também já se está a trabalhar no agrupamento ao nível do ensino STEAM, nomeadamente no segundo ciclo, onde o ano passado já houve 3 artistas que se dirigiram à escola e que trabalhavam 90 minutos por semana com os alunos ao nível do movimento e da filosofia para pré-adolescentes, e que também foi um trabalho interessantíssimo, tudo em articulação com o currículo das disciplinas, da disciplina matemática, ciências. Foi fácil fazer esta passagem porque vocês começam por ser STEM, não é? Sim. E depois no segundo ciclo passam a STEAM. E é aqui que entra exatamente essa parte dos artistas que vão à escola. Foi fácil? Os alunos reagiram bem a isso? Sim, os alunos apreciaram muito e realmente nota-se uma mais-valia na aprendizagem deles, e os professores também colaboraram e realmente os resultados acho que são excelentes. E agora, se calhar, uma pergunta para a Paula Robalo, que é: como é que se chega aos alunos do pré-escolar? Porque vocês começam com crianças muito pequeninas. É verdade. Viva, boa tarde a todos. O Centro de Ciência do Oviela, o ano letivo passado, começou este projeto junto do agrupamento de escolas de Alcanena, o projeto de Ciência XXS, porque era o nosso ensejo também começar a trabalhar nestas tenras idades, também resolvemos nos aventurar por aí, e todos os meses íamos ao agrupamento, ao Jardim de Infância, desenvolver atividades na área das ciências experimentais, muito simples, com temáticas simples, mas o que nós pretendíamos mesmo era colocar lá o bichinho nas crianças, não é? Despertar a curiosidade, que já lá está, como nós todos sabemos, e levá-la para outro nível, não é? Ajudá-la a explorar, a manusear instrumentos de laboratório, agarrar numa lupa. Pronto, foram vários os temas que nós utilizámos. Falámos da luz, falámos do movimento, falámos de alavancas, falámos de ímãs, de vários tipos de materiais, e, portanto, basicamente o que nós queríamos é que as crianças aprendessem a observar e perceber que há qualquer coisa a acontecer e que há um motivo para aquilo acontecer. Não nos estendemos em linguagem científica e em explicações científicas, porque também não era isso que nós pretendíamos, não é isso que nós pretendemos. Queremos é basicamente que eles saibam que daqui a uns anos têm tempo para explorar com os professores de ciência, mais tarde e ao longo da vida, que é um bocadinho também
o projeto que o Centro Ciência Viva do Ovela tem desenvolvido com o agrupamento de escolas de Alcanena, porque esta parceria já existe desde sempre e o Clube Ciência Viva na Escola veio a fortalecer essa parceria. Nós desenvolvemos projetos educativos especificamente para o agrupamento de escolas de Alcanena, em várias áreas, em vários domínios, não só no Ciências XXS que começámos este ano, mas também estamos a outros níveis. Esta atividade de STEM que a Susana estava aqui a referir, nós também colaborámos, estivemos com os artistas, nós fazíamos a componente científica, porque eles estavam a trabalhar a região, o património natural, não é? O Centro de Ciência Viva do Ovela, para quem não sabe, está inserido no Parque Natural das Serras de Aricandeeiros. Temos como tema o património natural associado, o carso, a água, porque estamos ao lado da maior nascente cárcica do país, os morcegos, trabalhamos a biodiversidade, porque temos um importante abrigo de maternidade próximo do centro e, portanto, as artistas, a Margarida Mestre, a Marina Palácios, a Rita Reis, elas trabalhavam a componente artística, mas nós punhamos o cunho científico nesta atividade que nós desenvolvemos no âmbito da flexibilidade curricular. E iam muito à sala de aula, eram bem recebidos? Somos sempre muito bem recebidos. Não fazemos só na parte da património natural, organizámos para os alunos do secundário uma videoconferência com uma neurocientista da Fundação Champalimau, na altura da Semana Mundial do Cérebro. Foi super interessante, os miúdos andaram a fazer investigação sobre o que é que ela enviou-lhes previamente, vídeos, vários documentos para eles lerem, eles prepararam perguntas e foi um momento muito interessante, porque nós também vamos ao agrupamento de escolas fazer este tipo de ligação. Este projeto que a Susana também falou, do desenvolvimento da bucha, dessa planta para filtrar a água, um projeto muito associado à indústria do costume, porque Alcanena é a capital da pele, temos muitos costumes. Este projeto, por nós que também considerarmos que realmente tinha que ser elevado, não é? Convidámos também, através da Ciência Viva, a Susana, mais a professora Carla, que também aqui se encontra, a professora de Química, e os alunos que desenvolveram este projeto, para ir connosco a um café de ciência na Assembleia da República, o ano passado, que era dedicado ao tema da água, em que eles apresentaram este projeto e foram bastante elogiados pelos deputados, pelas empresas, por todos os que estavam presentes, dada a qualidade que este projeto tinha. E é este também o trabalho que nós fazemos. Obrigada, Paula. E agora vamos para Montemoro Novo. Temos aqui do agrupamento de escolas de Montemoro Novo, Ana Luz. Boa tarde a todos. Como parceira temos da autarquia de Montemoro Novo, Anabela Ferreira. Uma das questões muito vincadas na vossa escola é a interdisciplinaridade, não é? E utilizam muito o Clube de Ciência Viva para fazer isso. É assim, nós trabalhamos numa equipa interdisciplinar há cerca de 12 anos, com professores da área da matemática, das ciências, física, química, biologia e geologia, mas também incluímos outros professores, como professores de português, ligando muito a literacia científica e as outras literacias, como a literacia digital, etc. E temos trabalhado sempre na tentativa de ir simplificando a aprendizagem dos fenómenos. Depois fomos instalando como um clube STEM, que rapidamente passou a STEAM, porque acabámos por encaixar também a questão do processo criativo na resolução de problemas e tentando sempre que chegássemos a um produto final que fosse visualmente apelativo e que de alguma forma traduzisse a compreensão do fenómeno ou do processo estudado, e não só, portanto, incluindo a arte ou o artista no processo, não é? É, no fundo, todo o processo criativo que está por trás Ana, e das artes. porquê que houve essa necessidade de encaixar também o desenho, a história da arte? Foram disciplinas que vocês incluíram aqui e transformaram em STEAM. Isso tem muito a ver com o facto de a aprendizagem STEM é uma aprendizagem quase... é muito técnica, não é? Temos sempre a exploração do conhecimento, do conceito científico, mas é de facto muito técnica, e nós queríamos uma aprendizagem que envolvesse todos os sentidos, que os alunos fizessem aquilo que nós hoje chamamos em inglês de whole body approach,
ou seja, que eles sentissem aquilo que estavam a aprender, que se ligassem de alguma forma àquilo que faziam. Daí termos transformado um clube que inicialmente era STEM em STEAM. Aliás, o clube começou por ser apenas Biologia, Geologia, Física e Química, e rapidamente entrou a Matemática, e depois fomos encaixando outras disciplinas, porque achámos que fazia sentido, e a questão de o conhecimento estar em gavetas, e eu dou ideias aos alunos agora na Biologia e Geologia, mas a seguir eles vão para a Física e Química e tenho que tirar essas e colocar outras, e as forças que se utilizam na Biologia não são as forças que se utilizam na Física e Química, portanto, este conhecimento espartilhado para nós não faz sentido, e daí que há 12 anos esta parte temos trabalhado nesse sentido. E isso que nos estava a contar do All Body Approach também é muito utilizado num projeto que vocês tiveram este ano, que são as catedrais, não é? Pode-nos contar um bocadinho este projeto que é super interessante. Este ano tentamos sempre ter um tema aglutinador para que os alunos se motivem, despertem de alguma maneira a curiosidade, porque a ciência está em toda a parte, portanto, porque é que não há de estar nas catedrais, não é? E então o tema deste ano começa com uma visita para o 10º ano, portanto, iremos este ano trabalhar 2 temas interdisciplinares e curriculares, um para o 10º ano e outro para o 7º ano. O do 10º ano já tem tema, do 7º ainda aguarda melhores dias, há de ser para o 2º período, portanto, vamos focar agora no 1º período. Começa com uma visita ao Mosteiro de Alcobaça, e essa visita vai envolver atividades que pretendem envolver os alunos totalmente na aprendizagem nestas 4 áreas que vos falei. Portanto, eles podem começar vão fazer umas dramatizações para contextualizar a história do museu, da sua implantação, um bocadinho da história do São Bernardo. Depois passam por desenho rápido, portanto, urban sketching, fazem captação dos elementos da paisagem, inserção do museu na paisagem, do mosteiro, que é também um museu. Depois passam para o levantamento de questões, portanto, eles vão fotografar fenómenos que lhes levantam de alguma maneira questões científicas, e nós sabemos que eles vão chegar lá, portanto, o questionamento parte deles, e se calhar depois as próximas aulas vão ser dedicadas a responder a estas questões com um conjunto de atividades que os professores vão desenhar em função daquilo que eles eventualmente identificarem. Mas vão também fazer atividades no âmbito da geometria e da matemática, sei lá, há rosáceas que são conjuntos de triângulos e triângulos que rebatem, e parábolas, e estudar aquelas funções que me transcendem, que não são da minha área, mas os colegas nas reuniões que temos tido divertem-se muito a fazer uns bonequinhos com triângulos e circunferências e funções. E depois vão ver também, observar também algumas formações geológicas no local, portanto será assim transversal às várias áreas, e será o início para um conjunto de atividades que depois se vão desenvolver em aula, e também de uma atividade interdisciplinar que será feita no clube, pensando, por exemplo, sei lá, vitrais, transmissão da luz, enfim, uma série de fenómenos que se cruzam em torno de um objeto único. E depois o vosso clube não pensa só nos alunos, vocês também têm ateliês de formação específicos para professores. Porquê é que isto aconteceu? Qual foi a necessidade que esteve na base destes ateliês? É um bocadinho egoísmo da parte dos professores que dinamizam o clube. Não, o que se passa é que nós estamos de facto abertos à comunidade e queremos muito que a sala esteja sempre ocupada. Portanto, nós temos uma sala multiusos, que se chama normalmente Sala do Futuro, e queremos que a ocupação seja máxima, mas para isso acontecer os professores precisam de conhecer as tecnologias e precisam de saber o que é que podem lá fazer e como é que podem fazer. E isto iria fazer-nos despender muitas mais horas, que nós não temos para isso, se de cada vez que um professor precisa de uma atividade, nós estivéssemos lá para apoiar essa atividade. Isso vai ser possível em alguns casos, não vai ser possível em todos, obviamente. E então nós pensámos numa proposta de oficina de formação
para que os professores do agrupamento ou dos agrupamentos vizinhos pudessem connosco fazer, experienciar as tecnologias que existem na sala e também criar atividades que possam constituir uma bolsa de atividades para o futuro. Por isso é que eu digo que é um bocadinho egoísmo da nossa parte, porque o que nós queremos mesmo é engrossar o nosso conjunto de atividades, mas também é capacitar os professores para poderem trabalhar com a sala. No fundo, vocês estão a trabalhar muito em rede, não é? Sim. E aí, a vossa parceira, neste caso a Autarquia de Montemor Novo, tem um papel fundamental em conseguir envolver toda a comunidade, não é? Sim, nós sugamos tudo quanto são oportunidades para oferecer aos nossos alunos mais oportunidades, mais experiências educativas. Nós sabemos que hoje em dia estamos a prepará-los para um futuro incerto e, portanto, quanto maior a quantidade de experiências educativas que lhes proporcionarmos, melhor será para eles e melhores competências. Mas, se calhar, eu passava a palavra aqui à Anabela. A Anabela, se calhar, sabe-nos explicar exatamente como é que conseguiram, como é que conseguiram envolver toda a comunidade. Neste caso, o município é um parceiro ativo e facilitador. Na verdade, a estratégia educativa do Conselho assenta exatamente em dar apoio e disponibilidade de recursos, sejam eles financeiros, logísticos, humanos. Neste caso específico de que estamos a falar, o projeto de Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar, nós queríamos que realmente fosse de encontro a todas estas necessidades que o agrupamento tinha, que têm vindo a ser desenvolvidas, mas que as acentuasse ou que realmente desse um salto qualitativo. E nesse sentido foi construído este projeto, que não se baseia só nas ciências exatas, tem também as ciências sociais e as artes, e consiste em valorizar o que o local, a região, o concelho tem de melhor. E aqui nós também nos valemos de outras parcerias, nomeadamente Centro de Ciência Viva, está cá o professor Rui Dias. Portanto, o que é que nós fazemos? Levamos à escola uma data de ações concertadas com os professores desde o jardim de infância até ao secundário. Posso-vos dizer que as ações andam desde a fabricação digital ao ginásio mental, à ida ao museu, a uma rede de laboratórios, a arqueologia 3D. Portanto, são ações artes e comunicação, onde os alunos têm o privilégio de ir aos ateliês dos artistas, porque felizmente Montemor tem uma comunidade muito rica, cultural e associativamente, e então é muito interessante levar os alunos exatamente a vivenciar toda esta parte associativa, cultural, que é interessante e que nós potenciamos neste projeto. Essa é a nossa maior intenção. Não só para eles, não só para eles valorizarem mais o seu território, como também terem muito mais motivação, estímulo e inspiração para poderem fazer projetos individuais, conjuntos, dentro e fora da escola. Portanto, abrir o espírito destes jovens e dar-lhes realmente os recursos e as ferramentas que muitas vezes não são possíveis no foro familiar. Portanto, a comunidade de Montemor está muito aberta a esta disponibilidade e disponibilização de recursos que são ricos. Muito obrigada, Anabela. Vamos agora ao agrupamento de escolas de Odmira. Está aqui connosco Paula Canha, que é coordenadora do Clube de Ciência Viva, e o parceiro. Temos aqui o Fernando Almeida, do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. E eu começava por pedir à Paula para nos falar um bocadinho da metodologia de projeto, que é uma coisa que é muito característica na vossa forma de trabalho. Pois nós começamos todos os anos por fazer atividades de motivação com os alunos no início do ano. Fazemos, nomeadamente, saídas de campo, visitas a empresas, para os alunos tomarem contacto direto com pessoas, com realidades locais, que são problemas locais, mas também são desafios ou potencialidades do território que estão por explorar. E então, depois os alunos são desafiados a pensar em que é que a ciência e a tecnologia pode dar resposta, de certa maneira, a estes problemas, ou investigar melhor, potenciar melhor estas riquezas que nós temos no nosso concelho. E depois os alunos começam a fazer o seu trabalho por uma atividade de pesquisa, e essa pesquisa é tanto pesquisa bibliográfica, internet, estamos a falar de secundário, portanto já começam a ler artigos científicos, começam por artigos mais simples, depois são postos em contacto com investigadores de universidades
ou até técnicos locais, por exemplo, quando investigamos sobre agricultura, técnicas agrícolas, às vezes até são ex-alunos nossos que já tiraram o seu curso, estão a trabalhar e que são os tutores dos nossos alunos atuais. Outras vezes são investigadores, de facto, de universidades mais longínquas, e nós estamos um bocadinho longe, mas felizmente as novas tecnologias permitem-nos estar próximos. E depois dessa fase de o que é que já se sabe sobre o assunto, os alunos imaginam uma ação ou uma experiência, porque, portanto, são projetos de investigação como projetos de ação, de mudança de qualquer coisa, mudança de uma situação. E então os alunos agem sobre aquela situação ou fazem a sua experiência, aí, pronto, aparecem imensos problemas, resultados inesperados, e aí entramos naquelas competências que esta manhã se falava aqui, que é muito importante, que é, para além das competências técnicas, são as competências, o que se chama soft skills, não é? O saber enfrentar os problemas que surgem como desafios, o ser resiliente, o saber trabalhar em grupo, apesar dos conflitos que vão surgindo, a capacidade de comunicação, quando é preciso ir à Câmara pedir um apoio, ou enfim, qualquer tipo de... Portanto, a capacidade de comunicação oral, escrita, tudo isso. Portanto, todo esse processo é muito importante e tem muitas competências associadas, como todos nós sabemos, que estamos aqui e trabalhamos nesse sentido. E depois temos uma última fase, que é os alunos fazerem o seu relatório final, escreverem o seu artigo científico e, sobretudo, a parte de comunicar aos outros. Nós temos, normalmente, no fim do ano, uma apresentação pública dos projetos, em que vêm pessoas da comunidade, está lá presente a Câmara, as empresas, enfim, todos os atores locais que participaram no processo, ou outros que não participaram, mas que noutras alturas participam. E também costumamos, tal como já referiram alguns colegas, participar em iniciativas, concursos, prémios, mostras a nível nacional, às vezes internacional. E tem internacional. um sem fim de prémios no vosso clube. Sim, temos umas folhas de prémios. Sim. Isso também é importante para os miúdos, é um bocadinho o reconhecimento, sobretudo para miúdos que são de assim, terras mais periféricas e que acham sempre que as pessoas que estão em Lisboa é que são boas e depois é que de repente perceberem que o seu trabalho é tão valorizado e normalmente os júris dos concursos de ciência dão um feedback muito bom, para além de identificarem pequenas falhas que houve, por exemplo, no método científico, mas depois reforçam muito positivamente o que os alunos fizeram de bom e isso também é muito importante para a autoestima deles. Mas esta metodologia de projeto que nos está a descrever não afasta os alunos do currículo? Não, até porque normalmente faz-se também nas aulas. Ou seja, normalmente os alunos trabalham no espaço do clube durante o tempo fora de aulas, mas há uma boa parte do trabalho que é feito nas aulas. E em que aulas? Depende. A biologia normalmente está envolvida, mas já temos feito trabalhos de engenharia ou mais com uma componente física ou química mais forte ou estatística e nesse caso, pronto, entram as disciplinas que têm mais a ver com aquele projeto que o aluno escolheu, uma vez que são os grupos de alunos que escolhem as áreas em que vão trabalhar. E depois vão entrando, às vezes as disciplinas vão entrando em tempos diferentes. Por exemplo, normalmente a matemática entra mais no fim para o tratamento estatístico de resultados. Outra coisa é que, apesar de o vosso clube funcionar com os alunos do secundário, depois os mais novos são o público-alvo dos alunos, não é? Portanto, eles acabam Sim. por trabalhar todos em conjunto e os mais novos Sim. também são chamados para a ciência. Sim. Nós temos uma coisa que chamamos pomposamente Museu de História Natural. Basicamente é uma sala cheia de esqueletos de aves, mamíferos, etc. Ninhos, sei lá, pegadas que foram recortadas em gesso, coisas assim. Tudo o que vamos encontrando nas nossas saídas de campo e depois expomos nesse espaço que chamamos Museu de História Natural. E é lá que os alunos mais velhos recebem os mais novos para darem as suas palestras, os seus jogos, as suas brincadeiras, e os mais novos vêm, por exemplo, se estão a dar a dentição e os tipos de bicos nos animais, vão lá e têm lá os esqueletos todos, desde o insetívoro ao carnívoro, e está lá tudo, e pronto, e é muito impactante porque entram e está tudo cheio de esqueletos e as crianças entram e dizem dinossauros! E pronto, há logo ali aquele impacto e aquela vontade de ver e de aprender, e pronto. E depois a partir daí desenvolvem essas atividades em que os nossos alunos mais velhos são os professores dos pequeninos, dos XXS.
Depois vocês têm vários parceiros, mas escolheram o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas para estar aqui hoje. Como é que funciona esta parceria? O que é que vocês ganham com ela? O que é que a escola ganha convosco? Boa tarde. Toda a gente ganha nesta parceria. O problema do ambiente é um problema, hoje, penso que unanimemente considerado como fundamental. Não há melhor maneira de trabalhar as questões do ambiente que pelo conhecimento, pela educação, pela formação de uma opinião pública esclarecida e consciente, e se calhar não há melhor sítio para fazer isso que uma escola. Embora se possa fazer em todo lado, como se sabe, não é? Portanto, eu, enquanto técnico do ICNF, tenho um projeto de trabalho que assenta muito na educação ambiental, e não só de jovens e crianças, mas também, e em boa medida, de jovens e crianças, e como se calcula, porque acabaram de ouvir a respeito do Clube de Ciência Viva da Escola Secundária de Odmira, tenho ali uma matéria-prima excelente e possibilidades de colaborar excelentes, não é? Portanto, também já conhecia o trabalho da professora Paula Canha há muitos anos, que fomos colegas, e somos colegas, efetivamente, que eu ainda pertenço ao quadro da escola, embora esteja em requisição no ICNF, e, portanto, tudo isto facilita este trabalho em conjunto. Ou seja, o ter sido professor também ajuda a que esta parceria funcione sobre rodas. Eu acho que um professor nunca deixa de ser professor. Ainda que vá fazer trabalho de calceteiro, será professor calceteiro. É uma questão quase de formação da personalidade. Eu não consigo, quando olho para o mundo e olho, por exemplo, para os problemas do ambiente, eu não me preocupo sobretudo as questões do policiamento, da legislação, eu preocupo-me as questões da formação das pessoas. As pessoas conscientes e formadas vão ajudar elas próprias a fazer um mundo melhor, não vão precisar de polícias. Portanto, isto é a minha maneira, e penso que é a maneira do ICNF de ver o mundo atualmente, e, portanto, como nós ainda por cima estamos inseridos num Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, tudo isto faz imenso sentido. O trabalho do ambiente fará em todo o lado. E a parceria passa muito, por exemplo, por ir para o campo, ou é mais dentro também dos no espaços campo, fechados? também nas salas, no caso com o clube, mas eu faço outras ações nas escolas da região, em aulas, quer aulas, digamos assim, aulas tipo, sobre determinados assuntos, sou solicitado pelos colegas e vou, no fundo, falar sobre determinado tema a uma turma, quer muitas outras atividades, as limpezas de praia, vocês estão a imaginar tudo o que se pode fazer, não é? Vou a todas, desde que possam. E, portanto, este trabalho é além de tudo fascinante, porque se trabalha com uma equipe que trabalha muitíssimo bem, não é? Portanto, tudo isto é atrativo e me deixa muito satisfeito de ter o privilégio de poder trabalhar com este grupo. Obrigada, Fernando. E agora eu penso que está deste lado, ali ao fundo, a Escola Secundária de Lolé. Da escola temos connosco Hélder Pereira. Certo? Exato. E o parceiro que escolheram trazer foi o Instituto Dom Luís, aqui na pessoa de Luís Matias. E eu ia começar por lhe perguntar, depois de tudo isto que já ouvimos aqui, o que é que a vossa escola tem um bocadinho diferente? E eu gostava que nos falasse da questão da sismologia. Ok, antes disso, só te explicar um pouquinho do ponto de vista histórico como é que surgiu o nosso clube. O clube surge de um problema. Nós somos só a escola secundária e quando os miúdos chegam ao 10º ano, pá, 95% deles não gostam de geologia. Então, saquei este coelho da cartola e iniciámos o Clube das Ciências da Terra e do Espaço, promovendo uma série de atividades fora da caixa, atrativas, de maneira a motivá-los também para esta área das geociências, tanta vez esquecida. Entretanto, o clube foi crescendo, ao longo dos anos fomos adquirindo algum equipamento, colaboração de outros colegas, as artes, as engenharias, a robótica. Agora temos um novo elemento no clube também com a área da robótica, e no meio destas coisas todas, saídas de campo, muitas vezes aulas fora do contexto tradicional da sala, e isso tem permitido dinamizar uma série de atividades interessantes. Trazemos navios oceanográficos até à sala de aula, fazemos videoconferências em direto com alguns dos navios que vimos na apresentação anterior. No fundo, fazemos muito mais para além do currículo, e esse acho que é um atrativo
para os alunos é poderem fazer e trabalhar conceitos que nem sequer aparecem ainda nos livros de texto. Dito isto, a questão da sismologia, porque no meio das várias parcerias que temos feito, muitas vezes informais, como é o caso aqui desta, que surgiu com o Luís e com o IDL e a sua equipa, surgiu no contexto de um projeto europeu ao qual aderimos e tivemos a sorte de receber um equipamento que nos foi facultado pela Universidade da Côte d'Azur, uma universidade francesa, e que nos facultou gratuitamente o equipamento. E, entretanto, uma vez mais problemas, parcerias e oportunidades que permitiram resolver esses problemas, já que o aparelho inicialmente não funcionava lá muito bem, mas resolvidos esses problemas, temos ali uma ferramenta de trabalho fantástica em que os miúdos se apropriaram dela. Está num cantinho, sossegadinho, lá na sala de aula, mas cada vez que aparece um sismo nas notícias, a primeira coisa que me perguntam no outro dia de manhã é se a nossa estação apanhou o sismo. E isto desperta ali, quanto mais não seja a curiosidade, e permite trabalhar com eles outro tipo de competências, utilizando sempre que possível também dados científicos reais, porque muitas vezes os livros não permitem alimentar toda a sede de conhecimento que os nossos alunos têm. E nesta questão muito concreta, vocês estão a trabalhar dados reais, não é? Isto faz toda a diferença para o aluno, não está a falar de uma coisa abstrata, está a olhar para o concreto. Como é que eles lidam com isso? Isso acho que é a parte mais fascinante, eles perceberem que afinal os conceitos, as teorias, essas coisas todas que aparecem nos livros, afinal servem para algo. E tem uma aplicação concreta. No caso concreto da sismologia, nós estamos no Algarve, portanto, numa área sensível ao risco sísmico, e isso permite também depois trabalhar o tipo de competências. Eu também fazia, até há pouco tempo, dinamizava a parte da organização dos exercícios, dos simulacros de evacuação urgente, frequentemente também com o cenário de sismo seguido de incêndio, e tudo isto em conjunto era trabalhado a partir dessa tal de sensibilização em termos de sala de aula, com base neste equipamento que temos a felicidade de ter na nossa escola. Acha que o comportamento dos alunos dentro da sala de aula tem mudado com isto de novo que tem trazido? Porque dizia há pouco que está a conseguir levar para dentro da sala de aula coisas que ainda não estão sequer nos manuais escolares. Não é o caso aqui da sismologia. Algumas vezes também, quando fazemos... quando os professores têm a oportunidade de participar em ações de formação e levar o conhecimento que de facto ainda não está nos livros para as aulas. Mas o que eu sinto, portanto, o retorno que os alunos nos dão é o entusiasmo de facto de verem que, afinal estamos a fazer ciência, e acho que isso é aquele brilhozinho nos olhos, não tem preço, e é por isso que, apesar de não termos horas suficientes para fazer estas coisas, sai-nos do pelo e tudo mais, mas continuamos a fazê-lo por amor à arte. E porquê esta parceria com o Instituto Dom Luís? Ainda por cima vocês têm uma relação à distância, não é? É fácil, é complicado, como é que é? A sismologia é uma ciência sem fronteiras, portanto a colaboração é com o LOLE, mas é também com qualquer escola. Nós, devo dizer que o Instituto Dom Luís tem aquela ideia da responsabilidade social dos institutos de investigação que foi falado hoje de manhã, já desde há longa data, e, portanto, nós temos um projeto de sismologia nas escolas já desde 1999, portanto, façam as contas, faz 20 anos, envolvendo também as escolas dos Açores, teve os seus altos e baixos, também com os altos e baixos do próprio projeto de Ciência Viva, mas também tivemos também, as escolas também tiveram o apoio da Direção-Geral de Educação, e o objetivo da nossa intervenção, apesar de, devo confessar aqui, que esta responsabilidade social das universidades e dos institutos de investigação não é reconhecida nas avaliações, é preciso dizê-lo. Nós ainda há pouco tempo fomos avaliados e, digamos, esta parte de ligação às escolas é, digamos, que a cereja no bolo, mas simplesmente está lá para enfeitar, não está para ter nenhum efeito. Também a nossa avaliação pessoal, os meus colegas dizem, mas eu vou fazer isto para quê? Isto não me serve nada para a avaliação. Eles têm lá um fecheiro e isto não pesa absolutamente nada. Mas não é só Carolice, repare, nós temos essa consciência, Portugal é um país sísmico e estas gerações vão ter que estar preparadas, se não é para elas responderem corretamente ao sismo, é para as próximas gerações, para os filhos ou para os netos deles, eles têm que estar preparados para o próximo sismo. E, portanto, é essa consciencialização que nós interiorizamos, apesar de, como eu digo,
não ser reconhecida. Portanto, a interação com o LOLE aparece natural na sequência, portanto, desta responsabilidade social. De facto, a sismologia também é uma ciência que não precisa propriamente do contacto visual, portanto, é uma ciência que se pode também, digamos, divulgar de forma remota. Hoje em dia até temos o Skype. De facto, nós assistimos a Escola do LOLE nesta parte da operação da estação sísmica, mas como o Hélder disse, a estação sísmica é simplesmente um atrator para todo um conjunto de atividades que envolve a escola. E, de facto, devo dizer que a relação com a Escola do LOLE é um bocado assimétrica, ou seja, de facto, nós demos qualquer coisa à Escola do LOLE e está prevista, por exemplo, um seminário a realizar no próximo ano, mas nós recebemos muito mais do LOLE, ou seja, nós recebemos do LOLE e do Hélder esta sensibilidade a estas questões da sismologia. Nós recebemos do Hélder e da Escola do LOLE contribuição nas ações de formação que nós organizamos para os professores de outras escolas e usamos a Escola do LOLE como o bom exemplo, o bom aluno, e graças à Escola do LOLE nós conseguimos já ter mais 3 escolas que estão envolvidas no projeto da sismologia nas escolas e que vão ter em breve, se não já têm, vão ter em breve também um sismómetro nas suas escolas. Ou seja, no fundo vocês também ganharam bastante com... Acho que ganhamos mais do que demos. Obrigada, Luís. E agora vamos à Escola Secundária Alves Martins. Temos aqui connosco Margarida Isabel Ferreira e o parceiro da escola é o Laboratório de Instrumentação e Física de Partículas. Temos aqui também Pedro Abreu. Há 2 coisas que eu gostava muito que partilhasse com toda a gente. Uma delas é a tabela periódica interativa que vocês fizeram, que foi um projeto incrível da escola, e depois o facto de vocês serem uma escola inclusiva e que tem conseguido fazer chegar a ciência a crianças com necessidades educativas especiais. Ora, então, as preocupações do Clube Ciência Viva da Escola Secundária Alves Martins são as mesmas de qualquer outra escola aqui representada. É motivar a ciência, não descuidando depois, como é óbvio, a responsabilidade, mas motivar. Pronto, esse é o nosso lema, embora a Escola Secundária Alves Martins, como o colega de LOLE estava a dizer, é uma escola predominantemente secundária. Ela tem 60 turmas do secundário e 6 do terceiro ciclo. Portanto, deparamos com uma realidade um bocadinho diferente do que é a maioria das escolas, que tem a parte lúdica muito presente nos seus clubes, porque há essa necessidade de trabalhar com níveis etários muito pequenos. Nós temos o inverso. Temos uma faixa etária que tem que ser trabalhada de uma outra forma. Eles, à partida, já estão motivados para as ciências. Eu posso dizer que das 60 turmas temos cerca de 39 de científicos, ciências mesmo, e, portanto, eles, à partida, já estão motivados para as ciências, mas há uma outra preocupação, que é a preocupação de começarem a apresentar esses pequenos projetos de investigação de uma forma credível, e tanto é que nós este ano, em parceria com as outras escolas secundárias da cidade, e estão alguns colegas presentes, lançámos um primeiro concurso de apresentação de pósteres dos vários trabalhos científicos que eles vão desenvolvendo em clubes, em sala de aula, mas começar a motivá-los já um pouco para aquilo que vai ser o seu futuro ao nível do ensino superior. Isto é predominantemente o que nós fazemos. Temos também a parte da inserção de crianças com algumas dificuldades diagnosticadas, nomeadamente no secundário. Nós somos escola receptora de crianças surdas que ingressam no prosseguimento de estudos dos científico-humanísticos, em que deparamos com alunos que têm necessidade de fazer um exame nacional no final do 11º ano e para os quais não há materiais publicados. Portanto, o que faz o clube é pegar em materiais que existem, traduzi-los para a língua gestual portuguesa, para que eles, ao final do ciclo, possam efetivamente usar para rever tudo o que foi feito ao longo dos 2 anos para a sua preparação de exame. Depois temos a parte da tabela periódica. Nossa tabela acho que percorreu o país, de uma forma geral.
foi a primeira grande atividade, se possa assim dizer, do clube, em que começámos em 2018, 2019, o Ano Internacional da Tabela Periódica, por pensar em apresentar na escola uma tabela interativa que não fosse só a informação que constasse, não fosse só que nós habitualmente estamos habituados, mas sim que pudéssemos dar mais à comunidade. Inicialmente pensou-se num projeto de escola, pronto. Então a interdisciplinaridade levou a que os professores das artes fizessem a divulgação de vários projetos possíveis, nós selecionámos aquele que achámos melhor, depois veio a parte do multimédia, porque tinha que se fazer alguma parte visual para tornar a coisa mais apelativa em termos de vídeo e, portanto, uma série de disciplinas envolvidas, nomeadamente a educação visual, porque tentámos também inserir os códigos do Colored para daltónicos e, portanto, isso tudo foi trabalhado nas várias disciplinas com interdisciplinaridade. O projeto estava feito e fomos orçamentar. Como podem imaginar, uma estrutura com 7 metros de comprimento e 3 de altura era assim uma coisa completamente descabida em termos orçamentais numa escola. O que fizemos então foi arranjar parceiros e dessa parceria surge o município, que efetivamente aceitou trabalhar connosco nesse projeto e apoiar-nos, mas em contrapartida reunimos todas as escolas com terceiro ciclo da cidade, trabalhámos todos em função de um projeto comum que era a tabela periódica, que seria colocada num parque exterior da cidade e, portanto, deixava de ser uma propriedade só da escola. E, ao mesmo tempo, o município pede-nos para criarmos uma semana de ciência, um espaço de ciência, onde fossem dinamizadas atividades pelos alunos do clube e pelos alunos dos clubes das outras escolas da cidade, tudo em parceria para apoiar o município num projeto que eles têm, que é o Germinar Ciência, que é levar a ciência ao primeiro ciclo e ao pré-escolar. Pronto. A tabela periódica, então, surge na cidade, depois desta parceria estabelecida, e ela contém exatamente o quê? Uma primeira faixa onde aparecem as informações naturais da tabela periódica, uma segunda faixa em que nós colocamos um vídeo onde temos as informações relativas a cada um dos elementos que foram pesquisadas e trabalhadas pelos alunos do 9º ano, e depois uma terceira faixa em que tem então o nome da pessoa que identificou pela primeira vez ou isolou pela primeira vez o elemento e o ano em que isso ocorreu. E pronto, e foi como que, digamos, o nosso contributo para a comunidade de Viseu em termos científicos. Vocês assumem essa missão de fazer chegar também a ciência ao resto da comunidade, ou o clube Sim, é mais fechado? Não, mas isto em parceria com outras escolas. Temos aí presente na sala a Escola Emílio Navarro, temos em Fantão Henrique, são outras escolas da cidade que têm ciência viva, e dentro do possível nós trabalhamos em rede, até porque estamos inseridos num meio em que não há clubes de ciência viva, não há centros de ciência viva, desculpem, não há centros de ciência viva e, como tal, o pouco que se faz em termos de ciência para a comunidade tem que sair destes clubes que se organizam e que vão fazendo realmente algumas mostras. E depois o vosso clube funciona muito em função do currículo, sendo secundário, já havendo exames nacionais e tudo isso que sabemos, ou consegue fugir um bocadinho ao currículo? Como é que se organizam? Não, tentamos que seja, portanto, que haja um acompanhamento natural dos currículos. Em todo o caso, eu tenho a dizer que eu que sou da área da Física e da Química, os alunos à saída do secundário contactam apenas com a Física ou com a Química do século XVIII. E por isso eu depois peço aqui ao professor Pedro Abreu que vá até Viseu para pôr os alunos a pensar um pouquinho em Física do século XXI, correto? Pronto, e desenvolve-se mais ou menos assim. Exato. E vamos então falar com o Pedro Abreu, que é exatamente isso que faz. Leva a ciência do século XXI para dentro da escola. Justamente. Para já, muito obrigado pelo convite. Um agradecimento especial à Escola Secundária Álvaro Martins por me ter convidado para estar aqui como parceiro. O LIP participa em vários projetos de clubes de ciência viva, alguns presentes na sala.
e o objetivo é sempre trazer a ciência moderna, a ciência atual. Este ano em particular a Física e a Química celebraram o Ano Internacional da Tabela Periódica e nós temos realçado que é a tabela periódica do século XIX e os alunos nasceram todos no século XXI. Não, é claro que é importante celebrar essa tabela, mas também é importante falar-lhes das coisas que, enfim, da ciência do século XXI, não só pela sua atualidade, mas sobretudo pela forma de pensar, pelas novas formas de pensar fora da caixa. Porque nós temos de formar os nossos alunos pensando que eles, quando saírem do percurso escolar, 12º ano ou universitário, vão ter profissões que a gente nem sonha hoje. E, portanto, o melhor mesmo é dar-lhes ferramentas e os métodos. Muito mais importante do que dar-lhes o conhecimento. Então, o que eu vou fazer às escolas é muito levar esta ciência do século XXI, mas, sobretudo, o que não sabemos. Portanto, é engraçado que a Escola Secundária de Martins tenha escolhido o LIP, e tenho-me convidado a mim para abrir, eu sou um perfeito ignorante. E eu gosto de ir às escolas chamar a atenção de que sou ignorante. E que sou tão ignorante, tem que ser eles a vir responder às minhas perguntas. E como é que se explica isto aos alunos? Que a ciência do século XIX, ok, é importante, mas nós temos é que olhar para a do século XXI, que ainda por cima não está nos manuais, que eles têm que estudar. Eles reagem bem a isto? Pronto, reagem no sentido em que realmente aí o LIP está numa área científica diferente da do Luís Matias, que sismologia. Portugal é um país sísmico com uma história terrível, portanto pode falar de casos concretos, e tem lá um sismógrafo que mexe quando há um tremor, e o LIP é um laboratório de física de partículas, e começa logo aí o problema, o que é isso das partículas? Bom, é verdade que nós procuramos levar este conhecimento que já sabemos hoje, que não está nos currículos, mas procuramos atualizá-los numa perspectiva de motivá-los a querer saber mais, mas motivá-los sobretudo a questionar o mundo à nossa volta, a questionar as coisas que vêm em todo o lado, ou seja, procuramos aumentar, além de transmitir este conhecimento, procuramos aumentar a literacia científica. Quanto à transmissão de conhecimento, é claro que o fazemos à medida do nível escolar para os quais falamos, seja secundário na Escola Secundária Os Martins, seja ensino primeiro ciclo na Escola Ciência Viva no Pavilhão de Conhecimento. Portanto, a gente para essa escola também fala ao nível dos meninos de 9 anos. E é claro que fala de coisas que sabemos que existem, mas claro que não falamos de teoria quântica de campo ou da matemática que é preciso desenvolver para compreender mais profundamente estas matérias. Não sabemos só, olha, se depois tiverem mais curiosidade, vão ter que fazer este percurso escolar, estudar isto, estudar aquilo, aquilo outro. Mas isso não os impede de pôr questões, e pôr questões sobretudo sobre as coisas que vêm, que ouvem, etc. E depois, em termos de questões práticas, porque tal ali como com a Escola Secundária de Lola e o Instituto de Dom Luís, vocês também estão muito longe, não é? Porque a escola é em Viseu, vocês estão em Lisboa, como é que funciona na prática? O LIP existe em Lisboa, em Coimbra e em Braga, ainda não existe em Viseu, embora acho mais importante que em Viseu falta um centro de ciência viva, que isso é um benefício que existe em existem 20 no país, e eu descobri-os todos muito recentemente, e sei a importância que os municípios e a Agência Ciência Viva têm na criação desses centros, e as equipas fantásticas nesses centros trabalham com as escolas. Viseu ainda não tem essa sorte, tem que ir a Coimbra, a Aveiro, enfim, ou um pouco mais longe, e, portanto, claro que também teria que ir ali para Lisboa, e pode ser que um dia os alunos da Escola Secundária Martins vão a Lisboa, mas se calhar vão 30, não vão 300, ou se não vão as 60 turmas. Então, nós temos que sair fora da caixa. Isto é também um desafio, estes clubes, para que as universidades abram as portas, saiam fora da caixa, para que os senhores doutores nobres, como falava o Paulo Jorge esta manhã, que eu deixei muita raça na altura do século XVIII, mas nós não estamos no século XVIII, nós estamos no século XXI, e nós queremos ter os nossos alunos a pensar com a cabeça deles, não a martelhar-lhes coisas para pensar com a minha cabeça. Isso não é útil, porque a minha cabeça daqui a uns anos já não serve para nada. Portanto, é a deles que importa ajudar a desenvolver-se. E, nesse contexto, acho que é um desafio que as universidades têm, a maior parte das universidades tem aceite, de bom grado, que é abrir as portas e obrigar os seus docentes a sair. O que falta mesmo, disse o Luís, o que falta mesmo é depois as universidades reconhecerem os docentes que saem, vão às escolas e que trabalham nas sociedades, no seu percurso, na sua avaliação pessoal, curricular do professor que faz esse trabalho. E que não é, porque isso significa não publicar tantos artigos científicos.
tenho que publicar menos um artigo ou menos 2, porque senão não vou falar a tanta escola. Isso tem que ser refletido também na minha carreira, mas isso é um problema entre mim e a minha universidade, não é um problema que acho que aqui interessa aos clubes. O que interessa aos clubes é que criar um desafio que nós estamos a tentar responder na medida das nossas possibilidades, de sair da universidade, sair do LIP, vir correr o país todo, justamente levar esta centelha de estímulo e, sobretudo, acho que é muito mais importante de que eles também podem vir a ser cientistas. Eu não sou extraterrestre, eu não nasci na Lua, e, portanto, eles também podem vir a ser cientistas. E sente que isso acontece quando estão a falar com os estudantes, sente que alguns deles podem vir a ser cientistas por causa dos clubes de ciência viva? Sinto que acontece que... Bom, os clubes de ciência viva é uma coisa que é recente, não tem 10 anos, não é? Tem 1 ano, portanto, ainda falta fazer essa parte da avaliação do trabalho dos clubes. Mas essas escolas têm muitas outras atividades, e isso sinto quando os recebemos nas universidades, quando os alunos têm mais competências, têm mais capacidade, têm capacidade de questionar, e questionar o que estamos a dizer, e, portanto, temos que mudar as abordagens. Sinto que aumenta claramente a motivação. No caso concreto da Física, posso falar, de facto, de um grande sucesso, porque todos os cursos de Física encheram nos últimos anos, enquanto que há 20 anos não enchiam, o que significa que nem valia a pena falar em médias, não enchiam, só enchiam um, e hoje enchem todos os cursos de Física. Da Aveiro ao Porto, a Lisboa, todos os cursos de Física, Engenharia e Física saturam as vagas. E isso foi, de facto, uma consequência importante do trabalho de divulgação da Física e da promoção da Física, e, em particular, se calhar, dá uma ajudinha à Física moderna, mas eu sei que também dá aeroespacial, como falou há bocado o Jorge Relvas, etc. Ou seja, os problemas hoje têm uma abordagem global e nós temos que treinar os nossos alunos para o futuro. Treinar para o futuro não é dar-lhes o conhecimento de hoje, é dar-lhes os métodos que, se calhar, podem vir a ser úteis amanhã. Obrigada, Pedro. Obrigado. E agora vamos viajar até Bragança, ao agrupamento de escolas de Miguel Torga, e temos connosco Cristina Falcão, que é coordenadora do Clube de Ciência Viva, e temos também Fátima Fernandes, que é diretora do agrupamento, porque infelizmente o vosso parceiro não pôde estar presente. E eu à Cristina começava por pedir para nos contar como é que é fazer isto tudo numa região como Bragança, que tem um perfil sociocultural muito específico, que está no interior. Portanto, há ali uma série de questões que têm que ser resolvidas. Exato. Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria dizer que para nós... Penso que sim. Para nós, portanto, a criação do Clube de Ciência Viva na escola teve, digamos, o mérito de congregar neste clube uma série de projetos variados que integravam ações transversais e interdisciplinares que já aconteciam na escola. Então, o mérito é da criação do Clube de Ciência Viva, de facto. E quando nós pensamos no nosso Clube de Ciência Viva, e claro que há muitos pontos em comum com outras escolas que já foram aqui falados, pensámos, bem, então agora para nós como é que nós vamos programar as nossas ações? Nós queríamos que o nosso clube fosse sobretudo um espaço dinâmico e, portanto, as ações tiveram como ponto de partida, digamos, duas questões. Por um lado, as necessidades sentidas da autoavaliação da escola, das dificuldades que os nossos alunos sentiam em várias áreas, nomeadamente ao desenvolvimento de competências e em algumas questões de aprendizagem. E, por outro lado, também o facto de estarmos numa região periférica, numa situação, digamos, os nossos alunos têm poucas possibilidades, com algumas situações... A situação socioeconómica difícil, poucas possibilidades de conhecer outras realidades, é um facto, e nós então decidimos focar as nossas ações em 3 vertentes. Por um lado, a articulação curricular. Digamos que todas estas ações são desenvolvidas dentro da escola e envolvem todos os níveis de ensino. Efetivamente, digamos que há um trabalho prévio e colaborativo de todos os professores
que, pegando em conteúdos do currículo, planificam as ações que vão desenvolver. Os alunos mais velhos vão trabalhar, digamos, no laboratório, preparar, exemplificar, ajudar os alunos mais novos digamos, a resolver algumas questões e a apresentar vários trabalhos. No último ano, digamos, associámos aqui à articulação curricular o pré-escolar, portanto, também todos os níveis de ensino. E deixa-me só perguntar-lhe como é que fazem isso com o pré-escolar, porque às vezes, apesar de tudo, é mais fácil imaginar como é que se faz chegar a ciência a alunos do secundário. No pré-escolar é um bocado mais difícil de visualizar, mas é possível. É possível, tanto nós temos a vantagem do nosso agrupamento, as escolas estarem muito próximas umas das outras, estão mesmo coladas, de maneira que é muito fácil as educadoras de infância reunirem-se com as pessoas que estão no clube, digamos, e que pretendem trabalhar em conjunto e pedir-lhe, e elas, portanto, também pedem a nossa colaboração para desenvolver que atividades é que seria interessante realizar no laboratório de Física ou de Química com alunos do pré-escolar. E, digamos, em conjunto, planificam essas atividades. E é sempre assim. Depois, a outra vertente é, portanto, já fora da escola, é a vertente do reforço das aprendizagens. É aqui sim, aqui sair da escola, visitas de estudo, contactar com realidades culturais, sociais diferentes, observar in loco fenómenos científicos que eles estudam, realizar atividades laboratoriais noutras instituições, pedir a colaboradores de ciência ou que venham à escola ou que se encontrem connosco fora da escola. Portanto, aqui há uma série de parcerias. Nessa vertente, vocês têm também tentado muito levar a comunidade científica para dentro da escola, não é? Para proporcionar isso aos alunos. Também, sim. A nossa colaboração e a nossa parceria estreita com o Instituto Politécnico, por exemplo, é um exemplo disso. Portanto, há aqui essa parceria efetiva. A última vertente das nossas ações é a divulgação à comunidade. Portanto, nós entendemos que tudo aquilo que é feito na escola deve ser dado a conhecer à comunidade através das páginas do agrupamento, da biblioteca escolar, do Facebook da escola, etc., mas também chamando os pais, chamando todos os membros da comunidade a ver as exposições, a celebração de dias temáticos, etc., que acontecem na nossa escola. Por outro lado, também acho que todas as atividades que são feitas no clube podem ter repercussão em projetos que já existem na escola, por exemplo, em projetos Erasmus+, em projetos e-twinning, em que, digamos, os assuntos tratados no clube podem também ter algum impacto nos projetos que a escola já tem. E esta ligação à comunidade, no fundo, vocês também acabam por levar a ciência até ao resto da comunidade que, se calhar, de outra forma não teria acesso a ela. Exatamente. Portanto, há aqui um esforço de chamar toda a comunidade à vossa volta para este lado científico. É muito importante. E eu pedi à Fátima Fernandes, que é a diretora do agrupamento, para nos falar um bocadinho dos seus parceiros e para nos explicar como é que funciona a parceria, em concreto com o Instituto Politécnico de Bragança, que, pelo que sei, usam muito o laboratório deles. Sim, boa tarde a todos. Lamentavelmente, o nosso parceiro não pôde vir, mas cá estamos nós para falar sobre ele. Nós temos uma rede de parceiros já constituída há muito tempo, sejam parceiros nacionais, sejam internacionais, com os nossos projetos internacionais, como Erasmus+, e com outros intercâmbios. Neste caso, os parceiros para o agrupamento, principalmente para um pequeno agrupamento como é o nosso, e da região interior, e deixem-me só um pequeno à parte, aqui em termos de Bragança ser interior, é interior, mas também é a primeira porta para a Europa. Por isso, o interior é relativo do ponto de vista de quem o vê. Nós não o sentimos bem assim. Acho que Bragança está no ponto exato do mapa em relação à Europa. Mas, falando nos parceiros, temos uma vasta rede de parceiros em Bragança e fora de Bragança, nomeadamente o Centro de Ciência Viva e o Instituto Politécnico de Bragança.
O Instituto Politécnico de Bragança permite, nomeadamente, o quê? Que os nossos alunos tenham contacto com tecnologias de investigação, com um centro de investigação conhecido internacionalmente, que é o Centro de Investigação da Montanha, e permite também o contacto mais próximos com os cientistas. Como? Muito simples. Nós vamos ao IPB, trabalhamos com eles nos seus laboratórios, vemos a investigação que eles fazem, as novas estratégias, novos conhecimentos, e também vêm à nossa escola através de sessões, de seminários, também vêm através da escola de pais que nós temos, é um dos projetos do nosso agrupamento, em que os pais são chamados à comunidade e à escola e vêm falar sobre esses temas de investigação, e faz com que, no fundo, os nossos parceiros sejam não apenas parceiros, mas membros da nossa comunidade. E isso é importante, que assim sejam vistos, não apenas como pessoas que se vai buscar para uma atividade concreta, mas que se sintam parte integrante, sejam do currículo, sejam da escola. E penso que, se formos a ver tudo aquilo que nós ouvimos aqui, a mais-valia em termos de parceiros é evidente, porque nenhum agrupamento ou nenhuma instituição pode trabalhar isoladamente. Trabalhamos todos em conjunto para um bem único, que é os nossos alunos, que é o nosso futuro, é o nosso presente, mas também temos a responsabilidade de abrir caminho, de abrir mentalidades e fazer com que os nossos alunos possam viver para além do que é as quatro paredes de uma escola. E isso é importante. Obrigada, Fátima. E agora vamos ao Coração Delta, uma associação de solidariedade social. Temos aqui o Carlos Pepe. E temos o Clube de Ciência Viva de Estremoz com o Rui Dias. E a começar por pedir ao Carlos que nos falasse de uma questão muito específica do vosso clube e que há bocado tivemos a oportunidade de estar lá fora a falar, que é: vocês conseguem puxar para dentro do clube alunos que têm muito talento científico, mas que às vezes passam despercebidos na sala de aula? Ora, boa tarde a todos. Eu queria fazer só um destaque antes de ir diretamente a esse assunto e dizer que o Centro Educativo nasceu em 2007 e quando nascemos nós tínhamos o nosso ADN muito definido e por isso o nosso parto foi um parto natural. Não tivemos grandes dores de parto. As dores começaram depois quando começámos a crescer e tentámos socializar. E quando começámos a perceber que a nossa metodologia, assente naquilo que chama o modelo da escola cultural, definido pelo professor Manuel Ferreira Patrício, tinha alguma dificuldade de se encaixar no modelo da nossa escola pública, daquilo que era o modelo definido tradicionalmente das nossas escolas. Mas não baixámos os braços e tínhamos toda a razão, porque desse parto natural nasceram clubes, nasceram oficinas temáticas, e um dos clubes que nasceu foi o clube que já na altura não se chamava Ciência Viva só por acaso, porque se podia ter chamado, mas foi-se chamando várias coisas ao longo destes anos. E temos 12 anos de Clube Ciência Viva a decorrer em Campo Maior, e eu hoje sinto-me aqui perfeitamente em casa, como já o disse em Estremoz quando estivemos juntos da última vez, porque na realidade nós temos este ADN no sangue e por isso mesmo não foi difícil. Foi difícil sim percorrer este caminho de nos encaixarmos nas metodologias e na partilha com a nossa escola pública, e isso foi possível graças a uma grande rede de parceiros. E tivemos que lutar exatamente com estes estigmas, muitas vezes, que têm a ver com alunos que na nossa escola, por vezes, são estigmatizados pelas suas notas ou pelos seus resultados académicos, e que nós, através de programas como o programa que temos com o nosso parceiro estratégico, aqui o Centro de Ciência Viva, no Congresso Nacional Cientistas em Ação, conseguimos levar os nossos alunos a expor os seus projetos, as suas investigações, e muitos alunos daqueles que nós demos a conhecer ao professor Rui Dias são alunos que não são brilhantes alunos na sua carreira escolar. O currículo para eles é algo extraterrestre, é algo que nem diz nada. No entanto, são excelentes investigadores. E conseguiram provar isso com investigações no território, sobre a nossa terra, sobre as nossas características endémicas, que depois transmitimos a outras pessoas. E transmitiram-no de tal forma contagiante, que conseguiram mostrar que os resultados escolares nesse ano que foram negativos eram ofuscados com um primeiro lugar no Congresso Nacional de Cientistas em Ação. E o Rui Dias nem sabia, e os colegas da Ciência Viva nem sabiam se aquele aluno era um aluno de excelência ou não. Mas a realidade é que temos feito isso ano após ano, ano após ano. O ano passado levámos um menino que tinha dificuldade na articulação da linguagem, que tem gaguez.
e expôs-se em público. Isso para mim foi um triunfo, porque aquele menino quase nunca falava, mas é um excelente investigador e por cargas de água é que não pode desenvolver algo que ele gosta e que ele faz com tanto afinco. Um dos segredos está em que o nosso ADN define que nós temos que olhar para a sociedade, temos que olhar também para o caráter empreendedor da nossa sociedade, temos essa responsabilidade para com a nossa comunidade. Nós somos uma comunidade empreendedora e, como tal, temos que dar oportunidade a estes jovens que estão no interior do país de também eles próprios crescerem como empreendedores. E por isso temos uma ferramenta, que é um manual para trabalhar empreendedorismo, que se chama Ter Ideias para Mudar o Mundo, em que todas as crianças têm a oportunidade de desenvolver o seu próprio projeto. Não há ninguém que não o faça. Na maior parte do que estamos aqui a falar, obviamente tem a ver com ciência, com tecnologia, com educação para o ambiente, com saúde, com estilos de vida saudáveis, mas depois tem muitos outros colegas que se articulam comigo no projeto educativo do Centro e que é definido anualmente por todos os meus colegas numa grande reunião participativa em que juntamos todos os professores do Centro e definimos um projeto educativo que é altamente motivador não só para as crianças, porque os ouvimos a eles, mas altamente motivador para toda a classe docente. Eu estou aqui hoje, mas sei que podia estar aqui qualquer outro dos meus colegas que representaria o projeto educativo do Centro com a mesma capacidade e com a mesma coerência e com a mesma motivação que eu. Este ano, por exemplo, temos um projeto chamado Gentes daqui. Gentes daqui não, Gentes de lá, de Campo Maior. E o objetivo é mostrar aos jovens de Campo Maior quais são os valores da sua comunidade, exatamente para mostrar que todos temos valor. Não é por eu ter uma nota mais baixa ou por eu ser um aluno com menos competências académicas ou que não consigo brilhar na escola que não vou ser um excelente ator ou que não vou ser um excelente cantor ou que não vou ajudar a promover as tradições da minha terra. Não, eu tenho um valor, tenho é que me procurar e por isso nós achamos que o nosso centro tem sido talvez um centro mais de vocações e talentos do que propriamente um centro que trabalha para os resultados académicos dos meninos. E todos eles nos agradecem muito. Eu tenho alunos que estão hoje nas universidades, que estão hoje em politécnicos, que estão hoje a trabalhar já no mercado de trabalho, sem terem terminado uma carreira académica, e que todas as semanas me visitam e que fazem parte da nossa casa e que nos ajudam a desenvolver projetos com os mais novos, e eu não lhe peço nada. E às vezes são 7h30 e 8 da noite e estamos lá a trabalhar. Isso é uma motivação espetacular para qualquer um, por isso acho que é um privilégio muito grande ver crianças a desenvolver projetos connosco e a sentirem-se em casa. E depois há outra característica, não é? Vocês têm 180 alunos que vão dos 13 aos 12 anos e que vos vão acompanhando ao longo do crescimento, não é? Isto também é importante. Sim, digamos que este ADN que nos caracteriza permite-nos fazer com que as crianças que entram aos 3 anos saem do centro com 12, acaba por ser muito tempo em que eles percorrem oficinas, escolhem vocacionalmente os seus clubes. De 3 em 3 meses os nossos alunos rodam por clubes diferentes, mas rodam de forma livre, eles é que escolhem para que clube é que querem ir. E esta perspectiva de projeto que começa e termina, e esta escolha vocacional, ora pode correr bem, ora pode correr mal. Olha, vou ali dar uma espreitadela ao clube da expressão dramática a ver se tem jeito para teatro, e não corre bem. Olha, agora vou ali para o professor Carlos para a robótica. Depois, no mês a seguir, daqui a 3 meses, termina aquele projeto que correu bem, vou tentar outra coisa. E temos uma dinâmica muito gira, em que cada aluno tem um portfólio. Eu acho curioso, quando falamos muito de currículo, eu hoje acho que ouvi falar imenso de currículo. E eu acho que o meu currículo pessoal é algo muito dinâmico. E nós continuamos a discutir um currículo como algo muito fechado. E que tem que ser o currículo, e o currículo. O currículo é algo dinâmico, que se constrói. E nós temos feito esse percurso com os nossos alunos, a ensinar de que o portfólio deles é algo que eles estão a construir e que não há problema. Se alguma coisa naquele percurso não correu tão bem, não há problema, vai vir outra etapa a seguir. Então todos eles têm uma pastinha com os seus certificados e vitórias e algumas derrotas também lá, mas têm lá tudo no seu currículo. Quando saírem de lá têm um portfólio que conta uma história. E eu acho que esse percurso lá dentro cria entre nós laços incríveis. E há outra característica muito importante, que é vocês ouvem muito os alunos, não é? Eles são parte integrante do desenho desses currículos. Sim, como... Mesmo voltando a usar a palavra. Sim, podemos usar a palavra outra vez. Eu já vi aqui muitas caras que são conhecidas minhas do programa Ecoescolas e vou estar agora, sexta-feira, na entrega das bandeiras do programa Ecoescolas em Guimarães, por isso estou a faltar às aulas assim repetidamente. Mas é com muito privilégio e muito prazer. E queria-vos dizer que as metodologias participativas, o ouvir as crianças, já ouvimos hoje aqui falar disso, são apanágio de quem trabalha em projeto e por isso nós sentimos-nos muito confortáveis com a palavra da criança e em adaptar aquilo que eles querem fazer dentro do nosso centro, mesmo porque temos essa flexibilidade, felizmente,
podemos trabalhar de forma flexível, ouvi-los, integrar quase instantaneamente aquilo que eles nos vão debitando, nós integramos rapidamente dentro das nossas dinâmicas, porque cada vez sempre há alguém que está disponível para poder trabalhar vocacionalmente essas áreas, não é? Depois, ao mesmo tempo, vocês assumem-se como uma casa aberta, ou seja, o trabalho não fica pelos alunos, não é? Há inclusivamente tertúlias com pais, por exemplo. Fala-nos também um bocadinho desse lado. Eu acho que as tertúlias com pais foi quase uma constatação de uma necessidade urgente, porque todos nós, e acho que qualquer pessoa que está desse lado corrobora comigo quando percebemos que a nossa escola hoje é uma escola parca de valores, temos grande dificuldade em perceber para onde é que caminhamos. Caminhamos para uma sociedade tecnológica, uma sociedade fria, descontextualizada das suas raízes, e nós queremos inverter esse sentido. Não quer dizer que a gente tenha que ir para a quinta geração e pensar que agora temos que reverter tudo e abandonar a tecnologia ou aquilo que foi feito bom na ciência. Não é isso. Mas temos que voltar a centrar novamente os nossos alunos naquilo que são os valores endémicos da nossa região, para que eles autoconheçam. Muitos deles não conhecem o nosso património, não conhecem a nossa realidade. Nós hoje estamos a fazer um trabalho, por exemplo, na área da matemática e da geometria, sobre os nossos olivais e as vinhas. Porque é que os olivais do Alentejo são todos simétricos? Porque é que agora as novas culturas do olival intensivo também seguem a mesma linha árabe de cultivo do olival, um bocadinho mais apertadinho, não é? Mas aproveitamos isso para fazer geoplanos, para trabalhar a geometria, para tentar enraizar um bocadinho as crianças na sua própria terra. Hoje as crianças são de todo lado, mas nós não somos de todo lado, nós somos de todo lado, mas eu tenho muito orgulho em ser da minha terra. E eu quero que eles tenham esse valor, nós queremos que eles sintam esse valor. E como tal, achámos que tínhamos que fazer aqui um trabalho acrescido, que era, para nós ganharmos esta batalha, tínhamos que ganhar os pais e tínhamos que ganhar a nossa comunidade e os nossos parceiros. Só para ter a ideia, nós vamos ter uma aula magna de parceiros no próximo dia 22, para este projeto de Agentes de Lá, e tivemos que pedir o auditório da Câmara Municipal de Campo Maior, porque temos 120 parceiros. Entre todos os colegas que foram ver quem é que precisavam, são 120. E de vez em quando fazemos, à média de uma por mês, tertúlias, o Rui já lá esteve connosco numa delas, e fazemos tertúlias com especialistas, com pessoas da nossa comunidade, que nos vêm ajudar a perceber assuntos muito particulares, e os pais vão participando livremente, a porta está aberta, eles sabem que podem entrar, e tem gerado momentos muito interessantes, em que as pessoas entram para lá um bocadinho com medo, mas depois acabam por sair de lá a pensar, afinal valeu a pena, eu afinal sabia alguma coisa sobre isto, e isto tem a ver muito com a sensação que as pessoas têm hoje em dia sobre a ciência. A ciência parece que ainda é algo sobre o qual eu tenho medo de me expor, porque alguém me vai dizer que eu não percebo nada disto, então as pessoas retraem-se, principalmente nestes meios pequenos, Campo Maior só tem 8.000 habitantes, e há aqui um trabalho que nós também sentimos que temos que fazer. Depois vocês têm vários parceiros, mas há um parceiro de longa data porque cresceram quase juntos, a Associação e o Centro de Ciência Viva de Estremoz, e o Rui Dias tem uma história muito engraçada para contar, que é como tudo começa e que no fundo também é um bocadinho aquilo que vos une, que é o concurso dos cientistas. Boa tarde, queria agradecer o convite para estar aqui, principalmente ao Carlos, que já trabalhamos há muito tempo, e perceber o Congresso, eu acho que é perceber um pouco que os clubes de ciência viva não é mais do que amplificar e dar uma noção de escala a uma vertente um pouco menos conhecida dos centros de ciência viva que têm. Aquilo que é muito conhecido nos centros de ciência viva são as exposições interativas que se vão visitar e que têm modos e que carregamos em botões e fazemos coisas. Mas há um trabalho dos centros de ciência viva menos conhecidos, um trabalho de backyard, que é a ligação que os centros têm às escolas. E é uma ligação muito grande, o Carlos falou de uma ligação já muito antiga que nós temos, em que o foco da nossa ligação não são currículos, desculpa usar a palavra currículos, não são currículos, isso não é uma coisa que nos compete a nós. Portanto, trabalhar currículos é uma função da escola e é uma função dos professores da escola, mas há uma dimensão que os centros de ciência viva têm e que eu considero que é extremamente importante. O nosso foco, eu diria que são dois. Por um lado, é sermos uma plataforma de ligação entre as escolas e os cientistas. Muitos cientistas estão na universidade, se calhar alguns de vocês já tentaram bater às portas das universidades e as portas das universidades são complicadas. Portanto, aquilo nem tem porteiro normalmente e, portanto, chegar aos tais cientistas que estão dispostos a perder ou gastar
parte do seu tempo que não vai servir para nada em termos de progresso na carreira académica, não é fácil descobrir estas pessoas. E, portanto, aí os centros de Ciência Viva são o local ideal. Eu sou geólogo da Universidade de Évora e, portanto, conheço vários biólogos, geofísicos, físicos, matemáticos que não se importam de estar nas escolas. E, portanto, nós somos uma plataforma logística, se vocês quiserem, de chegar aos cientistas. A outra é partilhar com os alunos emoções. E a emoção, aquilo que nós conseguimos fazer é partilhar a emoção de fazer ciência e a emoção da descoberta. E eu escuso de ir muito longe, porque o Jorge fez uma brilhante intervenção, em que o Jorge, o que veio para aqui foi fazer emoções. Se nós tivéssemos feito uma sondagem à entrada daquela porta, se eu dissesse furo de petróleo no Algarve, vá de retos Satanás. Está bem? Se eu dissesse lítio, a explorar lítio lá em cima, ainda pior. Está bem? E se eu fosse perguntar quem é que achava bem que nem sequer se tivesse feito o que estava previsto, um furo de petróleo para ver se havia petróleo no Algarve, provavelmente muitos dos presentes diziam nem pensar, as minhas praias não iam ver que o furo era feito lá onde passam os barcos comerciais que transportam mais tanques de petróleo por ano do que aquilo que alguma vez se calhar era produzido lá em baixo. Está bem? Se houve sucesso, olha, lá em cima acabaram de chegar e plantar uma vinha de Alvarinho há 2 anos em cima de uma reserva de lítio que estava identificada e estudada, plantaram-lhe uma vinha de Alvarinho em cima e, portanto, vai de lá o lítio. E, portanto, toda a gente achava muito bem que o vinho Alvarinho bebe-se melhor do que o lítio. Depois do Jorge ter partilhado as emoções dele com vocês, pelo menos alguns de vocês provavelmente vão pensar, bem, se calhar eu tenho algumas dúvidas e deixa-me cá ter a curiosidade de saber o que é o furo do Algarve. Está bem? E dúvidas e curiosidade leva à ciência. E é isso que nós, nos Centros de Ciência Viva, estamos preparados, trabalhamos nisso há muitos anos, para conseguir passar, que é esta emoção. Há uma frase que eu tropecei nela, da Anais Nin há 2 anos ou 3 anos, e que não há vez nenhuma que tenha um microfone na mão, ou mesmo sem microfone, não diga a frase. A Anais Nin dizia que nós não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como somos. E nós somos cientistas, e aquilo que as escolas têm a oportunidade de se ligar às universidades, aos centros de investigação, aos centros de ciência viva, é realmente nós partilharmos esta emoção. E o Congresso dos Jovens Cientistas que nós fizemos, já tem, penso que 12 ou 13 anos, ou coisa do género, não é de modo nenhum. Os geólogos e as idades é sempre 11 anos, mais ou menos 3. Pronto, somos... Aquilo é qualquer coisa, vai bater lá certo. E foi algo, não é de modo nenhum a atividade mais visível do centro, lida com 200 ou 300 crianças por ano. São 3 dias, o primeiro dia é dedicado ao primeiro ciclo, o segundo é o segundo e terceiro ciclo, e o terceiro dia é o secundário. E aquilo que nós fazemos é pomos as crianças, mesmo do primeiro ciclo, como se estivessem num congresso científico. Portanto, eles trabalham com os professores uma atividade experimental durante alguns meses na escola e aquilo que a gente lhes proporciona é um congresso científico exatamente igual aos congressos científicos. Eles vão apresentar um trabalho que fizeram, quer sejam gagos, quer não sejam, portanto vão lá apresentar o trabalho e estão a apresentar o trabalho perante os pares. Portanto, na assistência estão outros jovens como eles. E depois há uma mesa cheia de gente séria que são cientistas da universidade. E, portanto, o que nós estamos é, mesmo que sejam crianças de primeira classe, e digo-vos que é uma maravilha de ver criancinhas da primeira classe a descrever atividades científicas com batatas sobre densidades e coisas do género, e, portanto, mais uma vez, esse congresso, o que parte é o tal permitir que os alunos tenham a emoção de estar num congresso. E, portanto, que é algo que nós, os cientistas, praticamos, o Jorge citou vários, portanto, é algo que nós praticamos e é algo que eu considero que pode ser uma mais-valia dos clubes. Os clubes, eu vejo os clubes de ciência viva, podem ficar fechados nas escolas, há escolas que têm projetos fabulosos,
Há escolas que já têm projetos de ciência viva há muitos anos, chamemos-lhe, tenha a chancela, ciência viva ou não, mas têm clubes de ciência há muitos anos e trabalham muito bem. A outra coisa que eu acho que é o grande desafio aqui é fazer uma rede de clubes e que realmente os vários clubes fechados em cada escola consigam juntar-se com a nossa ajuda a partilhar estas emoções, porque eu e o Jorge, e eu falo no Jorge porque somos amigos há muito tempo, aliás eu cheguei a ser professor do Jorge, e portanto é partilhar as emoções que nos fazem estar aqui e estar aqui com vocês. Obrigada, Rui. Posso só fazer uma homenagem? Pode, claro. Eu não resisto a fazer uma homenagem porque hoje, quando ia sair do auditório ali à porta, encontrei o meu professor de Biologia do secundário e ia pedir para ele se levantar. Onde é que estás? Já se foi embora? Da Escola de Porto Alegre, da Mozinda Silveira, já não está aí? Está ali, uma salva de palmas para o meu professor de Biologia. É um dos culpados de eu estar aqui sentado hoje, está bem? E por isso estamos aqui juntos. Podia estar aqui sentado no meu lugar, que estava tudo bem. Obrigada, Carlos. E agora vamos terminar a última intervenção desta mesa redonda com o Colégio Valsacina. Temos connosco Pedro Alpuim e o parceiro, neste caso a parceira, Isilda Rodrigues, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E no Colégio Valsacina há uma coisa muito engraçada. Para já, o clube é só para o primeiro ciclo. Exatamente. Mas, apesar disso, os alunos fazem muito trabalho prático em laboratório. É verdade. São 309 crianças, é um clube com 309 crianças e 12 professores titulares. E agora, com os clubes de Ciência Viva, vários parceiros. Eu peço desculpa, hoje a minha voz não está muito boa, estou um bocado adoentado. Nós no colégio há 5 anos decidimos criar um laboratório no edifício do primeiro ciclo. Fazia sentido, porque os nossos alunos iam frequentemente ao laboratório, mas tinham que ir ao laboratório dos crescidos e depois calendarizações e nem sempre era fácil e nós queríamos agilizar o processo e construímos um espaço físico que fez toda a diferença. E foi um volte-face na própria atitude dos alunos e também houve uma mudança de práticas por parte dos professores, porque o laboratório não é só um espaço onde se vai fazer uma atividade de cariz experimental, mas tornou-se um espaço onde se desenvolvem projetos interdisciplinares. E nós, como somos professores do primeiro ciclo, portanto, estamos aptos, não é? E deixamos que eles realmente tenham as suas ideias, desenvolvam as suas ideias, questionem, testem, coloquem novas questões e damos todo o apoio para eles poderem concretizar os seus projetos. Todas as turmas o desenvolvem, portanto, todos os anos temos pelo menos 12 projetos anuais este ano ainda levamos 8 ao Congresso de Jovens Cientistas de Tremoz. Incentivamos, de certa forma, os alunos a comunicar e sem medo as suas iniciativas. E depois vocês usam a metodologia Inquiry-Based Science Education. Sim. No fundo, fazem com que os alunos, mesmo os do primeiro ano, ponham as mãos na massa, literalmente, e que façam tudo. Todos. Como é que isto se processa? Como é que eles lidam com este processo? Ora bem, nós temos uma calendarização semanal. Eles todas as semanas vão ao laboratório. Pronto. Depois, as atividades experimentais são planeadas mensalmente. Umas partem da vontade dos alunos, outras são orientadas pelo professor, mas o trabalho é efetivamente dos alunos. Portanto, todas as semanas eles vão ao laboratório e no laboratório eles de facto fazem ciência, não estão lá só a brincar com as coisas. São eles que fazem. Eles levam os protocolos, eles testam, eles registam, eles seguem o método e aí a ajuda dos parceiros, portanto, fazem verdadeiramente ciência.
Tem notado diferença nos alunos entre os que antes não tinham este tipo de oportunidade e estes que a têm? E como o nosso colégio, nós somos dos 3 até, portanto, do pré-escolar até ao 12º, nota-se agora já no segundo ciclo, alunos muito mais atentos, perspicazes e com uma capacidade de questionar muito maior. Depois, também funcionam muito através de projetos. Sim. Não é? Explica-nos um bocadinho como é que funciona esse lado. Sim. Ora bem, o projeto parte é identificado através de uma necessidade, de uma questão que surge em sala de aula, e nós estamos sensíveis a aproveitar essas ideias, esses debates que temos em turma, para agarrar a ideia e desenvolver um projeto. E depois seguimos todas as fases do projeto. Ou seja, também na vossa escola os alunos são ouvidos na escolha deste tipo de projetos no que vai acontecer a seguir? Sempre, sempre, sim. E como é que se chega a um parceiro que é uma universidade quando temos alunos que são do primeiro ciclo? É verdade. Pronto, nós já tínhamos um clube de ciência viva, pertencer à rede foi esta mais-valia, pronto. Nós este ano, foi um ano muito feliz para nós conseguimos apresentar 12 projetos à comunidade educativa na conferência dos 120 anos de Valsacina. Este ano também conseguimos fazer 8 apresentações no Congresso de Cientistas em Ação. Também fomos desafiados pela Fundação Carlos de Gulbenkian no concurso do uso ao cérebro, e os alunos fizeram infografias sobre o cérebro e o mar. E por acaso até ganhamos o primeiro lugar este ano nesse concurso. Este ano foi um ano muito feliz em prémios, foi também no Congresso de Cientistas em Ação, também ficamos com o primeiro lugar. Portanto, foi um ano motivador para nós, professores, e muito para os nossos alunos. Agora, a parceria, a minha parceira vai falar mais sobre isso, mas para mim a parceria é fundamental porque trouxe mais rigor, trouxe mais metodologia, e mais ideias e apoio, porque são muitos projetos, são 12 professores titulares e é fundamental estabelecer parcerias. Portanto, nós funcionamos com 2 este ano, a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro. Este ano já continuamos com a professora Isilda, continuamos com a professora Ana Margarida, já temos também o Instituto Superior Técnico e hoje já consegui o Centro de Ciência Viva do Alviela também, portanto já está efetivada, e é uma alegria para mim poder conseguir estes parceiros para conseguirmos efetivamente desenvolver estes projetos na escola, porque estes projetos têm sentido e estes projetos geram realmente as aprendizagens que nós queremos nos nossos alunos, que são as aprendizagens significativas. Obrigada. Isilda, gostava que nos explicasse aqui um bocadinho o trabalho da UTAD, porque vocês conseguem pôr rigor científico no trabalho destes alunos tão novos. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Vou recuar um bocadinho atrás. A parceria com o Colégio Valsacina já vem de algum tempo, a propósito de um convite que o saudoso diretor João Valsacina me fez para eu dar formação contínua de ensino experimental aos docentes do primeiro ciclo. A coisa correu muito bem, tanto que este ano já fui convidada, e já lá fui novamente, de fazer a formação do ensino experimental aos educadores. Portanto, nós queremos começar, já falo neles, queremos começar com crianças ainda mais pequeninas. Isto para dizer ainda o seguinte, que se nós queremos que as crianças ponham as mãos na massa, então os professores têm que pôr as mãos na massa. E eles têm realmente necessidade de formação contínua na área do ensino experimental das ciências. A realidade dos professores de primeiro ciclo de educadores é ligeiramente diferente dos professores de biologia, que eu sou licenciada em biologia, do secundário, têm uma outra formação. E mesmo esses precisam. Eu faço formação contínua há 15 anos, todos os anos tenho imensos professores a aderir às formações da nossa universidade. Este ano tive 210 professores a fazerem formação contínua connosco. Mas voltando atrás, por isso, depois de ter feito essa formação, e os professores fizeram a formação na massa mesmo, as sessões foram todas práticas no laboratório, era
excelente ver a motivação com que eles saíam das sessões e, de alguma maneira, me garantiam a mim que eles iriam, no futuro, promover atividades práticas na sala de aula. E, passado pouco tempo, fui logo contactada por alguns dos colegas que estiveram nessa formação a dizer que precisavam da minha ajuda. Portanto, isto vai há quase 2 anos, precisavam da minha ajuda para promoverem algumas iniciativas, quer na escola, quer depois para levar ao Congresso de Estremoz. Portanto, tive a mão por trás dessas iniciativas. Como é que nós fazemos a metodologia que aplicamos aos alunos? A mesma que eles aplicaram na formação. Portanto, a mesma metodologia científica que se usa quando eles estiveram a ter formação é a mesma que usam com os alunos. E como é que fazemos isso? Eu criei um guião experimental, crio inúmeras atividades que disponibilizo para depois eles experimentarem. Então, as crianças têm, ou por iniciativa deles, levantam questões, problemas, ou porque são orientados com os projetos. Por exemplo, este ano era O Mar é Tudo, que era o projeto da escola, e eles fizeram uma atividade sobre porque é que o ferro enferruja, inserido nessa das atividades, e por outra é o que é que acontece ao petróleo quando há um derrame no mar. Foram 2 as atividades que até foram premiadas no Congresso de Estremoz. O que é que nós fazemos? A questão problema é lançada. Primeiro fazemos o diagnóstico dos conceitos prévios, fazemos o levantamento das hipóteses, fazemos um pré-teste com o levantamento de algumas ideias, isto no primeiro ciclo com crianças pequenas. E, entretanto, eles fazem a parte prática da atividade, pode ser prática ou experimental, dependendo do que é que queremos, e depois vamos, no final das iniciativas, comparar os resultados. Eles têm que perceber o que é que inicialmente sabiam e o que é que no final aprenderam. E fazem depois a apresentação dessas atividades aos colegas da turma. Portanto, essa parte desse trabalho de formação contínua que nós dinamizamos com as escolas, nomeadamente com o Colégio Valsacina, mas dinamizo com muitas outras escolas da minha área de residência, que é Vila Real, inclui uma outra vertente que eu penso que alguns colegas aqui também já falaram, que é o ir à escola, o sair digamos, dos nossos gabinetes a ir à escola. Eu acho que só vejo a minha função como professora se for às escolas. Portanto, aquilo que eu produzo só faz sentido se eu vir à aplicação daquilo que eu estou a fazer. Porque eu sou professora da área da didática e, por isso, tenho que criar, e do ensino experimental, criar instrumentos, criar atividades novas e depois faço dezenas, durante o ano, dezenas de saídas às escolas. Convidam-me e o que é a mais-valia que, digamos, tem para a universidade, além de gostar de fazer esse tipo de iniciativas, faço-me acompanhar por alunos da universidade que estão em formação. Portanto, eles estão a tirar o curso, alguns de biologia, outros de formação de primeiro ciclo, e desde o primeiro ano eu convido-os, sou professora deles, convido-os, se alguém quer acompanhar-me a ir a Amarante, a Maia, Chaves, Vila Pouca, aquelas cidades todas que envolvem Vila Real, e levo alunos comigo. E, portanto, por um lado, estou a proporcionar a esses futuros professores uns primeiros contactos com escolas, não é? Por outro lado, estou a obrigá-los a prepararem cientificamente para saber explicar a crianças e saber fazer as atividades e saber lidar com as crianças e responder às questões. E é fundamental que haja rigor científico em tudo, seja nessas pequenas sessões às escolas, que faço muitas, convidarem, e depois nas formações contínuas que façam um trabalho muito mais rigoroso, mas que é depois aplicado com as crianças mais pequenas. E, portanto, as crianças do primeiro ciclo conseguem ter esse rigor científico? Perfeitamente. Penso que, se nós tivermos com atenção e verificarmos a nível de vocabulário que se adquire quando se manuseia material, quando se diz, em vez de misturar, diz dissolver. Portanto, todas essas terminologias que só se vão adquirir se fizerem atividades práticas. De outra forma, esse tipo de linguagem não se usa noutros contextos. Por isso, é um enriquecimento de vocabulário, é um enriquecimento de conteúdos científicos e melhora a compreensão dos conteúdos, dos conceitos científicos e, de alguma maneira, resolvem os problemas ou as questões-problemas que surgiram e que deram fundamento à realização daquela atividade. E para terminarmos, estava a dizer que pensam estender esta parceria, esta atividade aos alunos do pré-escolar. Pronto, então o diretor do colégio, como há pouco eu digo, a formação verificou-se que teve resultados efetivos a nível do primeiro ciclo, portanto, houve uma movimentação
e por parte dos professores de primeiro ciclo, e esta adesão a novas iniciativas, portanto, poderá ter contribuído a formação que eu lhes dei, poderá ter sido um contributo válido que nos estendeu o convite para o pré-escolar. E a formação que se realizou tinha 9 educadoras e correu extremamente bem, e eu penso que lá iremos, porventura, ter uma participação no Congresso de Estremoz, com crianças dos educadores. Vamos ver. Neste ano já se está a preparar, do primeiro ciclo já estamos em trabalho. E agora vamos ver o desafio às educadoras. Eu também queria realçar o seguinte, não é a distância que nos separa. Portanto, eu sou de Vila Real, tenho muitos contactos e faço parcerias nas escolas lá, mas, de facto, o Colégio Valsacina é em Lisboa. Eu vim cá 2 ou 3 vezes já, presencialmente, conheço os colegas todos, mas todas as semanas nós comunicamos. Por isso, hoje em dia, esse já não é um obstáculo. Aliás, eu este ano, ao fazer o horário do laboratório, porque obedece a um rigor, já deixei horas para o pré-escolar. Portanto, o pré-escolar já tem horas para ir ao laboratório. E já agora, Pepe, eu também tenho aqui a minha professora ao meu lado, porque é parceira, mas já foi professora também. E pronto, acabamos. 16 pessoas, 16 intervenções. Espero que tenham gostado e que tenham todos ficado a saber um bocadinho melhor como é que funcionam estes clubes de ciência viva e ver o que é que podemos esperar desta rede que se quer cada vez mais forte. Obrigada a todos.